Então você quer fazer melhoria de processos. Você já tentou um pouco por tentativa e erro, mas percebeu que isso é um mundo novo. Precisa de uma certa estrutura, que precisa de um método. Justamente nessa série eu vou te passar essa estrutura para você conduzir os seus projetos de melhoria de processo do jeito correto, do jeito profissional. Esse método, ele já é bastante consolidado no mercado. E aí você vai sair desse mundo de ficar tentando por um lado, tentando por um outro, trabalhando muito e vendo pouco resultado efetivo. Então nós vamos ver hoje, nesse vídeo, 5 etapas para você começar um projeto de melhoria de processos. Nós vamos falar do DMAIC, especialmente essa etapa de definir. Olá, que bom ter você por aqui. Esse é um espaço para pessoas como você, que querem melhorar a sua gestão, querem atingir mais resultados, ser mais produtivo nas suas empresas. Meu nome é Ronaldo Cardoso, eu sou consultor de empresas há mais de 5 anos e trabalho no meu dia a dia com melhoria de processos. Então, uma metodologia é essencial para um profissional de melhoria de processos, ou de melhoria contínua, ou até de qualidade. Porque uma metodologia vai te dar uma base, vai te dar um suporte para você conseguir executar suas atividades no dia a dia. Quando você tiver uma dúvida sobre para onde ir num projeto, volte para a metodologia, que ela é sempre esse suporte. E com a metodologia você não vai sair atirando para todo canto. Como o Capitão Nascimento diz, né? Soldado de farda preta não entra na favela atirando. Ele progride de beco em beco, com estratégia. Ele tem um método. Então hoje nós vamos ver esse método, o DMAIC. A primeira etapa do DMAIC é justamente definir. Vocês lembram lá daquele vídeo que eu fiz sobre o 5W2H? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lá no 5W2H a gente pergunta o que vai ser feito, por que vai ser feito, para onde e etc. Essa primeira etapa do DMAIC ela está muito relacionada com definições que a gente precisa fazer, seja com o nosso chefe, com o nosso cliente, com a nossa equipe, com a nossa operação. A gente precisa definir algumas coisas. E é muito comum nesse começo, principalmente quando a gente não tem muita experiência, parecer muito genérico. Então as pessoas falam assim, Ronaldo, eu preciso melhorar os meus processos. Ronaldo, nós temos que render mais. Nós temos que ser mais produtivos. São coisas um pouco genéricas. Então, para sair dessa generalização, o que a gente precisa focar? O primeiro passo é a gente entender o que deve ser melhorado na prática. Por que a gente quer melhorar essas coisas? Quem que soou esse alarme? De onde veio essa necessidade toda de melhoria? Ou seja, qual que é a justificativa? Qual que é o contexto que a gente está inserido? Porque cada organização vai ter um contexto, cada fluxo vai ter um contexto. Se você foi colocado numa posição de fazer melhoria de processos, provavelmente alguém definiu que isso precisa ser feito. Seja porque as reclamações dos clientes aumentaram, seja porque os vendedores não estão conseguindo vender pelo nosso tempo, ou preço, ou qualidade, enfim, é preciso estabelecer qual é essa justificativa. Então, nessa primeira etapa do DMAIC, onde o D é o de definir, a gente tem a justificativa como esse primeiro critério, da onde veio a necessidade e por qual motivo. A segunda etapa que a gente vai precisar conduzir dentro ainda da etapa do definir é a priorização dos processos. Ou seja, quais são as famílias de produtos, os tipos de fluxos que dão mais problema. Como que a gente faz para definir um tipo de fluxo? Bom, processos que passam exatamente pelas mesmas etapas são o mesmo fluxo. Agora, podem existir processos diferentes, podem existir famílias de produtos diferentes. Quem dá mais problema? Quem é o mais representativo? Qual vai ser a ordem que a gente vai trabalhar a melhoria de processos? Por exemplo, se estiver fazendo um mapeamento, melhoria de processos no financeiro, a gente vai começar pelo contas a pagar, pelo contas a receber. A gente vai começar pela tesouraria ou pela contabilidade. A gente precisa definir os processos e qual a prioridade de trabalho neles. A terceira etapa é justamente a gente definir qual é essa nossa necessidade, ser específico com relação aos nossos objetivos. O que está dando problema? É custo, é prazo, é qualidade, é produtividade. Nesse caso, a gente vai aprofundar aqueles comentários genéricos do começo. A gente sempre precisa puxar, estamos sendo improdutivos aonde? No escritório ou na produção? É na produção inteira ou é em uma máquina específica? São em todos os produtos ou é uma família de produtos? A gente vai
afunilando isso. E aí a gente começa a entrar propriamente numa quantificação. Se o nosso problema é tempo de produção, como estamos hoje? E nesse momento do definir, a gente não está tão interessado num quantitativo muito preciso, mas a gente tem uma ideia. A gente produz com 5 dias, ou a gente produz com 50 dias. Essa ordem de grandeza a gente precisa ter em mente. Se a gente já tiver um valor bem definido, um valor bem quantificado, a gente consegue até falar, ok, estamos produzindo com 5 dias e o nosso objetivo é produzir com 4 dias ou com 3 dias. Qual é a nossa meta para esse objetivo bem concreto e bem específico? E a meta, claro, ela sempre vai estar associada com prazo. Então a gente precisa definir essas metas, esses objetivos, conforme a metodologia SMART que eu sempre falo aqui. Ou seja, a gente tem um objetivo palpável, concreto, e a gente tem um prazo para alcançar ele. Se o projeto é de 2 meses, a gente tem um tipo de abordagem. Se o projeto é de 2 anos, a gente tem outro tipo de abordagem. Então a gente precisa sempre levar em consideração o tempo que a gente tem disponível para esse projeto. E a quarta etapa, dentro do definir, é a formalização da equipe de trabalho. Quem vai ser o líder daquele projeto? Quem vai ser a equipe que vai trabalhar junto com o líder na execução, na implementação, no diagnóstico daquele projeto? E quem vai ser o patrocinador? Essa figura é muito importante porque às vezes a gente quer conduzir um projeto de melhoria de processos sem ter um patrocínio, sem ter uma chancela, sem ter um cargo superior. Nesse caso, vai ser um gerente, vai ser um diretor, vai ser um dono da empresa. Alguém precisa patrocinar aquele projeto e falar assim, olha, se as coisas não saírem bem, me chama que eu vou atrás de resolver o que vocês estiverem enfrentando de problemas. Então, antes da gente começar propriamente um projeto, a gente precisa estar com esses 4 pontos bem amarradinhos. Qual que é a justificativa, qual que é a prioridade de foco, qual que é o nosso objetivo a partir das prioridades e quem são as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto. O líder geralmente vai conduzir as atividades, a equipe junto com o líder, claro, e o patrocinador vai ser essa figura que eventualmente vai fazer algum alinhamento, vai fazer alguma definição, vai falar, olha, eu acho que o caminho que a gente está seguindo é esse mesmo, tá certo, ou não, vamos precisar revisar o caminho. O patrocinador é essa figura aí do gestor mais alto que está conduzindo as coisas grandes da empresa. Então, muitas vezes, esse papel do patrocinador é negligenciado. É importante definir essas coisas com o patrocinador, amarrar muito bem todos esses pontos e aí, então, formalizar tudo isso. A gente precisa escrever. Por quê? Porque essa justificativa, essa prioridade, esse objetivo, eles com o tempo vão se perdendo. A gente vai tendo tantos focos diferentes no projeto que as coisas acabam ficando um pouco confusas. Então, se a gente não escreve lá no começo do projeto o que a gente quer, com o tempo a gente vai esquecendo e vai mudando essa prioridade. Então, a gente precisa sempre formalizar. Como a gente tradicionalmente formaliza essa etapa do definir? Através de um termo de abertura do projeto, que é o TAP. Esse TAP, como eu faço? Eu escrevo esses pontos, justificativa, prioridade, objetivo, equipe, imprimo e colo na parede na gestão visual do projeto. Ele vai ser um guia para todas as atividades que vão ser conduzidas dentro desse projeto de melhoria de processo. Essa parte é essencial. E é claro, né, fica subentendido que a gente deve fazer tudo isso antes de começar um projeto. Quanto mais a gente investe nessa formalização da etapa de definir, melhor vai ser o projeto. Mais chance ele tem de chegar nos objetivos, de atingir os resultados e mais chance de todo mundo ter sucesso nessa empreitada que é a melhoria de processos. Se você ainda não deu o seu like, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, pode deixar algum comentário aqui para mim. Eu quero saber se vocês já abriram algum TAP, se vocês têm curiosidade para saber o que é um TAP e se tiver, eu posso fazer um vídeo aqui no canal a respeito disso, tá bom? No próximo vídeo a gente vai ver a segunda etapa do DMAIC, que é justamente medir e mapear. Com essas primeiras 4 etapas bem feitas e formalizadas do TAP, que é a quinta etapa, eu tenho certeza que a gente vai começar a fase de medir e mapear, que é a segunda fase, com o pé direito. A gente vai conseguir progredir, você vai conseguir render muito mais nos seus projetos de melhoria de processo. Então não deixe de acompanhar aqui o canal e ver esse próximo vídeo do Medir e Mapear, tá certo?
Fiquem com Deus e até a próxima.